amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Big Scale Fórmula 1 Collection, edição número 34, que é a Brabham BT52B BMW que Nelson Piquet correu em 1983. Indo ao fascículo, logo no começo, a edição dizendo o seguinte: entrando na era turbo, né? Como vocês sabem, né? A Renault ela foi a primeira equipe a entrar na Fórmula 1 utilizando os motores turbos, né? Mas a Brabham, né, impulsionada pelo motor BMW, foi a primeira campeã mundial, né? O primeiro motor turbo campeão mundial ficou com a simpática equipe inglesa, né? Empurrado pelos fortíssimos motores alemães da BMW, né? Na foto aqui, Nelson Piquet na última corrida do ano, né, no Grande Prêmio da África do Sul em Kyalami, né, e ele aqui no detalhe daquela época, né, de 1983, né. Mais momentos daquele ano, na foto superior vemos Michele Alboreto, né, o simpático italiano que tinha vencido o Grande Prêmio de Las Vegas de 1982 pela Tyrrell, né? E em 83 ele repetiu a dose, né? Vencendo o Grande Prêmio de Detroit, né? Nos Estados Unidos também e pela equipe Tyrrell também. Ou seja, os carros de motores aspirados ainda eram muito fortes, né? Em pistas de rua, né? Que era o grande calcanhar de Aquiles dos motores turbo, né? Em pistas travadas, esses motores aspirados eles tinham um melhor rendimento, né? Na foto central aqui, a Renault de Ed Cheever, né? Durante o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, né? Se eu não me engano, a prova a corrida foi em pista seca, né? Então, como essa foto aqui é no molhado, né? Muito provavelmente foi durante os treinamentos daquela corrida. Abaixo aqui é o Hélio De Angelis, né? O italiano, correndo pela Lotus, né? 83 que foi o ano também que eles começaram a usar os motores turbo, né? Usaram os motores Renault. Se eu não me engano, não estava nos dois carros. Um carro estava com motor aspirado e o outro turbo, ou os dois turbo, não lembro bem. Mas eu sei que foi o primeiro ano que eles tiveram o uso dos motores turbinados, né? Nessa foto maior aqui, Nelson Piquet durante o final de semana em Jacarepaguá, né? Prova essa que ele venceu, né? Com a Brabham BMW, né? E mostrando que a equipe conseguiu se desenvolver melhor durante os testes de inverno, né? Que teve uma surpresa, né? A FIA de uma hora para outra baniu os carros asa, né? E obrigou que todas as equipes tivessem carros de fundo plano. E a Brabham meio que às pressas acabou fazendo esse carro que acabou se dando bem na corrida brasileira e depois acabou ganhando o campeonato, né? Na parte de especificações, né? Mostrando aqui no detalhe aqui a Brabham, que foi a primeira equipe a fazer pit stop com reabastecimento naquele ano de 83, né? Foi uma das jogadas que eles fizeram, né? Fazendo com que o carro largasse bem leve na tática coelho, né? E que em algumas corridas acabou dando certo, né? As especificações do carro: ele tinha um motor turbo 4 cilindros em linha, né? Com 1.499 centímetros cúbicos, né? Ele utilizava o motor BMW M12/13, né? Que dava 800 HP com 3.2 bar de potência no turbo, né? 11.500 RPM de rotação total, né? Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, turbo compressor KKK e também eles utilizaram o turbo compressor Garrett, né? Dependendo da corrida eles faziam a troca do tipo da turbina, né? A parte de injeção era da Bosch, né?
e ele tinha câmbio Brabham Hewland manual de 5 marchas, que mais? 540 kg de peso. Essas eram as especificações da Brabham naquele ano, né? Mais momentos aqui, na foto acima, John Watson com a McLaren, né? Ele que venceu o Grande Prêmio de Long Beach com esse carro, né? E abaixo aqui, Stefan Johansson pilotando a Spirit, né? Equipe que marcou a volta da Honda na Fórmula 1, né? No caso, como fornecedora de motores, né? Eles tiveram a equipe nos anos 60 e em 83 resolveram entrar na Honda Turbo, né? Colocando motores na Spirit para logo em seguida acabarem sendo fornecedores da equipe Williams, ainda naquele ano de 83, né? Mais momentos, a Ferrari de René Arnoux, né? Um piloto que esteve muito perto do título naquele ano, né? Até antes do Grande Prêmio da Holanda, ele era o líder do campeonato. Aliás, até o Grande Prêmio da Holanda ele era o líder do campeonato, mas foi perdendo terreno e acabou perdendo o campeonato para Nelson Piquet da Brabham, né? Tanto ele como Alain Prost também correndo de Renault, né? Foi outro que disputou o título naquele ano, né? Tendo o brasileiro como bicampeão naquele ano. Abaixo aqui, Patrick Tambay se firmando na Ferrari, né? Ele que entrou para ser o substituto de Gilles Villeneuve e rapidamente se tornou um ídolo na equipe italiana, né? Outra foto interessante aqui, a McLaren do Niki Lauda, né? Durante o Grande Prêmio da Holanda, quando eles começaram a utilizar o motor Tag Porsche, né? A McLaren também se rendendo aos motores turbo, né? Naquele final de ano de 1983, para depois se tornarem imbatíveis em 1984, ano que o Lauda foi tricampeão, né? Na parte central aqui, um momento histórico, Nelson Piquet recebendo a bandeirada ao chegar em terceiro lugar no Grande Prêmio da África do Sul de 1983, né? Resultado esse que deu o bicampeonato ao brasileiro na Fórmula 1, né? Mais detalhes, falando da parceria Brabham com a BMW, né? Nessa foto aqui, a BT50 de 1982, né? Mas o carro já existia desde 1981, já estava pronto, só que sendo desenvolvido aos poucos para finalmente ser utilizado durante a temporada de 82, né? Temporada essa que foi de desenvolvimento do carro, por isso que a Brabham sequer disputou o título daquele ano, apesar de ter tido um campeonato muitíssimo equilibrado, né? Mas para a Brabham ficou meio difícil eles disputarem o título, né? 1973, Ricardo Patrese pilotando a Brabham BT52B no Grande Prêmio da Inglaterra, da Europa, aliás, né? Prova essa que marcou a estreia desse chassis revigorado, né? Que permitiu com que a equipe fosse campeã naquele ano no Mundial de Pilotos, né? Abaixo aqui, a Brabham BT53 de 1984, né? No caso pilotado aqui pelo italiano Theo Fabi, né? Um dos pilotos que correu pela equipe naquele ano ao lado de Nelson Piquet, né? 1985, o piloto suíço Mark Sucher, né? Ele que foi companheiro do Nelson Piquet na equipe Brabham, né? Os detalhes da equipe: Brabham, né? Com sede na Inglaterra, que teve como donos, como criadores, né? Jack Brabham e Ron Tauranak, né? Os dois foram os sócios que criaram a equipe, né? E que tinha Bernie Eccleston como dono da equipe, né? Passou a ser dono de equipe a partir de 1972, quando comprou a equipe de Jack Brabham, né? Liderança essa que foi até 1987, quando ele vendeu a equipe, né? Ele teve Gordon Murray como o diretor técnico da equipe, né? De 1973 a 1986, né? E foi campeão de pilotos uma vez
em 1983 com Nelson Piquet, né? E a melhor colocação deles nessa parceria, né, Brabham BMW, foi a terceira colocação no Mundial de Construtores de 1983, né? 8 vitórias com o motor BMW, sendo 7 do Piquet e uma com o Riccardo Patrese, né? A primeira vitória deles foi no Grande Prêmio do Canadá de 1982 com Piquet, e a última vitória, Grande Prêmio da França de 1985, também com Nelson Piquet. 21 vezes no pódio, com 6 segundos lugares, todas elas de Piquet, e 7 terceiros lugares. No caso, 3 do Piquet, 2 do Patrese, e uma do Theo Fabi e uma do Andrea De Cesaris, né? E pole position, 13 pole positions, né? Sendo 12 do Nelson Piquet e uma do Riccardo Patrese. Voltas mais rápidas, 11 voltas mais rápidas, 9 do Piquet e 2 no Patrese, né? E ele teve como pilotos Nelson Piquet de 1978 a 1985, Riccardo Patrese 1982, 1983 e depois 1986 e 1987, Theo Fabi 1984, Corrado Fabi 1984, Manfred Wilkenrock 1984, François Resnaud 1985, Mark Sucher 1985, L. De Angelis 1986, Derek Warwick 1986, Andrea De Cesaris 1987 e Stefano Modena em 1987, né? Grandes nomes de pilotos passaram pela equipe Brabham em sua história e parceria com a BMW, né? Mais momentos aqui. Hélio De Angelis durante o GP Brasil de 1986 em Jacarepaguá, né, na estreia da BT55, né? O carro era muito bonito, né? Tanto que ganhou o apelido de linguado, né? Mas é uma pena que o carro não funcionou, né? Ele tinha muitos problemas de chassis que impossibilitou os seus pilotos a terem bons resultados com esse carro, né? Nessa outra foto, 1987, a lindíssima Brabham BT56, aqui pilotada por Andrea De Cesaris, né? Na temporada de 87. E abaixo aqui, dois irmãos que dividiram o mesmo assento naquele ano de 84, né? Corrado Fabi com seu irmão Theo Fabi, né? Theo Fabi que corria também nos Estados Unidos, e quando as datas acabavam coincidindo, o seu irmão Corrado Fabi acabava entrando no seu lugar na equipe Brabham para fazer parceria com Nelson Piquet. E a próxima edição da Big Scale Fórmula 1 Collection será a Jordan 191 Ford, que Michael Schumacher estreou na Fórmula 1 em 1991. Mas como eu já tenho ela em 1.43, né, eu vou pegar a edição seguinte, a edição 36, que é a Benetton B190, que Nelson Piquet correu em 1990, né? Então aguardem que em breve terá outro vídeo do Piquezão aqui no canal, né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Uma que eu estava aguardando bastante que saísse na coleção, né? E que saiu ontem aqui no Japão. Fui correndo buscar na banca. Tinha apenas 2 exemplares lá na banca, então eu pude escolher melhor qual que estava com menos problemas, né? Como eu sempre digo, por ser uma coleção a baixo custo, né? São miniaturas de baixo custo, volta e meia aparece algo torto, ou resquício de cola, adesivo mal colado, né? E essa aqui, ela também tem o seu pequeno problema, né? Os tirantes aqui da asa traseira, tá refletindo aqui no blister, né? Um tirante aqui, ele tá meio torto, né? É um tipo de defeito assim que a gente não gostaria que acontecesse, mas acabou aparecendo. Então quando eu tirar do blister, eu vou ver se eu consigo arrumar essa pecinha plástica que tá meio torta aqui,
né? Fora isso, é uma miniatura lindíssima, né? É um carro assim que quem curtiu a Fórmula 1 daquela época, né? Tinha na Brabham um dos carros mais bonitos, né, da temporada, né? E o detalhamento dela, né, está muito bom mesmo, né? Principalmente aqui na parte do cockpit, né, que tem todos os detalhes. Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem, né? A parte aqui do cockpit, como que tá bem feitinho, né? Bem bacana mesmo, né? É um carro assim que ficou legal, né? Que saiu recentemente, deixa eu voltar um pouquinho, aí, saiu recentemente na Itália, né? E acho que 2-3 meses depois acabou saindo aqui na coleção japonesa. Então, eu estou aqui com um modelo meio recente, né? E meio raro também, né? Já que essas coleções não saem em outro lugar. Pelo que eu tô sabendo, só o Japão que tá fazendo essa coleção em um 24, né? E eu tive a sorte de ter esse modelo também presente aqui na minha coleção, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.